ficou, nossa câmera, ela desligou, acho que é por conta dos slides, né? Certo. Vocês estão conseguindo ver os slides aí? Sim. A gente vê vocês. Vocês não veem, Estamos não vendo nos o veem slide agora. e a câmera. Eu estou vendo pelo menos o slide e a câmera de vocês, os dois. Eu Os vou, dois. eu Ok, vou, ok. Tudo bom, eu vou Perfeito. tudo bom. clicar aqui o slide. Ok, Ok, agora, ok. porque tiñemos a bunda do urso aquí na imagen. Ok, vamos a comenzar. Entonces, eu agradeço moito ao profesor Luis Octavio e fico moito orgulloso de participar en seu curso, é moito importante para mí. Então, o índice, eu quero falar, eu me vou presentar pessoalmente, porque acho que é importante que vocês tenham uma ideia de como eu, quem sou eu ou quem quero ser, mais bem. Vou apresentar a vocês, por suposto eu não conheço especificamente aos participantes, mas vou dar um protagonismo a vocês para o workshop posterior. Vou falar um pouco de educação. Nós trabalhamos no ecossistema educativo e acho que é importante uma pequena reflexão sobre nosso papel uma alternativa educativa a estes problemas. Vou apresentar o problema da crise ambiental, social e global e vamos a falar das soluções. Não tenho uma solução, por suposto, não sou um guru, não tenho uma solução, mas dá para que a gente se compartilhe e neste mini workshop trabajemos juntos, aportemos algunas ideas para trabalhar en este problema. A próxima. Quem não sou ou não quero ser? Não sou um gurú, não sou um médium com uma bola de cristal, não sou, particularmente não quero ser Elon Musk, acho que é um dos personagens mais tóxicos que há agora no planeta Terra. Sua fala outro dia na rede social, sua rede social X, antiguo Twitter, sua fala con o presidente, ex-presidente Trump, esperemos que nunca Estados Unidos outra vez, mostrou o grado de toxicidade, o grado de mentira, o grado de manipulação que estos caras podem exercer. Por desgracia, esta é uma posição ideológica, mas também é uma posição científica. Não podemos negar as verdades científicas. Você pode ter uma posição ideológica, eu respeito todas as posições, mas negar a realidade científica é muito perigoso. Estes caras estão fazendo uma influência terrível para a humanidade. Então, eu não sou um cientista com todas... anterior, outra vez, disculpe, eu não sou um cientista com todas as respostas, não quero ser uma pessoa rígida em sua ideologia, tenho minhas crenças e não sou um líder salvador do mundo como estes caras acreditam ser. Próxima. Quem penso ou quero ser? Sou uma pessoa, sou pai, sou do Mediterrâneo, da cultura mediterrânea, de Espanha, mas no Mediterrâneo, sou biólogo, eu vejo o mundo com a perspectiva da ciência, particularmente da biologia, sou o resultado de genes, de cultura, de história, de experiências, de paisagens, de músicas, de leituras, de viagens, estou motivado pela curiosidade, acho que a curiosidade é uma emoção em ciência, na vida, muito importante, e pela vontade de aprender, inclusive ao reconhecer meus erros. Próxima. Próxima. Ok, muito obrigado. Como visualizo vocês? Visualizo vocês como pessoas, cidadãos, professores, cientistas, que tratam de trabalhar neste mundo global, que é um desafio muito importante. Então, a próxima. Una pequeña digresión sobre la educación. Ya llevamos más de un século desde que esta educación represiva, memorística, rígida, ortodoxa, certiña, se considera inadecuada. La ciencia de educación desde
desde principios del século XX, con, por ejemplo, la figura de María Montessori, que se hicieron los filmes como tienen aquí, fica reconocida como una pedagogía avanzada, e ainda no mundo de Internet, na España, e acho que pode ser tamén en Brasil, ficamos moitas veces con esta ciencia, con esta educación tan rígida, así tan ortodoxa de memoria, de conteúdos, en vez de capacidades. Sabemos que a educación ten que ser significativa, esa es la palabra clave, tanto para los estudiantes como para los profesores, porque los profesores en la realidad no sabemos más que otra gente. Se trata de formar comunidades educativas participativas. Este é o jeito, a metodología que yo pretendo traballar un poquinho esta noite. Próxima. Entonces, este mini workshop que estoy pretendiendo de discutir entre todos los participantes, pues quiere ser algo práctico sobre qué mensajes, qué métodos, qué instrumentos podemos desenvolver juntos para a sala de aula, para a pesquisa e para a vida. Es una metodología participativa a que estoy proponiendo. Por supuesto, está muy claro que no vamos a resolver el gran problema de la crisis ambiental y social, pero a escalas locales y persoais da para reflexionar sobre esto. Próxima. O problema es nada menos que gerir a biosfera e a sociedade no século XXI. E isto é un enorme problema. Próxima slide. Vou partir de unos fatos experienciais de miña vida. Eu viña aquí ao principio do mes de julio con meus fillos. No pudimos aterrizar, no pudimos no deu de certo aterrizar no aeroporto de Porto Alegre. Vocês saben iso. O aeroporto fica fechado debido a las enchentes que pensamos que están influidas o tienen una conexión, al menos probabilística, estadística, por las mudanzas climáticas. Por otro lado, está para reconocer que nuestra propia presencia aquí en Brasil ocasiona una pegada ecológica, tiene un impacto. Entonces no somos parte del problema, es parte de la solución. Próxima. Entonces, vamos a ponernos en un terreno muy actual, ainda hipotético, ainda que sea hipotético. El accidente de Boepaz. A queda este avión está siendo investigada, por supuesto, fue muy trágica estos días, todos sabemos eso. A hipótese de pérdida de sustentación debido al acúmulo de hielo en las asas. Esto puede ser causado por una masa de ar frío en la altura que este turbohélice volaba. Estas intrusiones de aire polar ya fueron verificadas. Esto ya no es tanto así una hipótesis, es un fato. Ya fueron verificadas que estas intrusiones de ar polar, en no caso del hemisferio norte, al menos, yo no tengo toda la información del hemisferio sur, yo acho que la situación más compleja en el hemisferio sur no está tan confirmado. Pero fica confirmado que en el hemisferio norte, al menos, como consecuencia del enfraquecimiento de la corriente de Yato que isola las altitudes medias no invierno no hemisferio norte, tenemos no solamente los procesos de ondas de calor. En España ahora mismo es el verano, tenemos muchas ondas de calor, se fala entre los cientistas ahora que este no es el verano más caliente que ya hubo, es el verano menos caliente que va a haber. Entonces, anterior, si faz favor. Entonces, no solamente tenemos estas ondas de calor, sino que ainda de forma paradójica, y está confirmado en el hemisferio norte, tenemos ondas de frío porque el enfraquecimiento de la corriente de Yato deja entrar masas de aire polar. Esto puede tener una relación con el accidente de Boepaz, perto de Sao Paulo. E ainda una de las hipótesis es que la presencia de fumaza en altas camadas de atmósfera proveniente de las queimadas dramáticas
no Pantanal possa ter contribuído ainda mais para este frío que foi o agente causal. Siguiente, próxima. Então, nossa proposta hoje é reflexionar do Brasil para o mundo, de uma escala local. Vamos a trabalhar com uma escala local, com uma escala regional, com uma escala global. Próxima. Voltemos al problema. El problema es que Homo sapiens, desde el comienzo de nuestra evolución, tenemos un problema de relacionamiento con nosotros seres humanos, en términos de competitividad, de guerras, de conflictos. Ahora tenemos injusticia, tenemos inequidad, tenemos fome, tenemos guerras, tenemos un genocidio en la Palestina. No es más una guerra, es un genocidio practicado por un país que se formó a consecuencia de un genocidio en la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos además un problema no resuelto de relacionamiento con la biosfera. Esos son los dos grandes problemas que a gente tiene en toda su historia. Entonces voy a trazar muy por acima a la historia ecológica de la humanidad. Nos evolucionamos en África hace unos millones de años. Es un proceso que los cientistas están trabajando mucho. Próxima. Entonces, nuestro nicho ecológico original es el de cazadores-colectores. Nos estamos diseñados para hacer eso en nuestra evolución 200.000, 300.000 años atrás. Solamente hace 10.000 años, como hablaré ahora con la revolución agrícola, comenzamos a hacer las cosas de otro jeito. Nuestro diseño de nuestra anatomía, de nuestra fisiología, en los patrones comportamentales básicos de los seres humanos están en términos de este nicho ecológico de cazador-recolector. Próxima. Entonces, ¿qué ocurrió? Hace 10.000 años, por circunstancias que no conocemos bien científicamente, dimos este paso a la agricultura. Algunas imágenes aquí de Mesopotamia, de la Edad Media, y de la agricultura industrial, agricultura intensiva, que caracteriza a la fase de alta energía de la historia ecológica de la humanidad y que es así tan importante en términos económicos e ecológicos no Brasil. Próxima. No século XVIII, comenzando en la Grande Bretaña, tuvimos el comienzo de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial crea una nueva fase ecológica que se llama de alta energía. Estamos explotando los combustibles fósiles que proceden del carbonífero de 300 millones de años atrás, o el petróleo de hace 100 millones de años. E ainda eles son, podemos falar en términos metafóricos, estamos consumiendo sangre de dinosaurio para movimentar todo el tecnometabolismo de la sociedad industrial. Esto surgió con Pessoas, como el inventor de un modelo mejorado a máquina de vapor, James Watt, que fica en la imagen, se desenvolvió en el contexto de una sociedad ilustrada que se llama la Sociedad Lunar, en Birmingham, en el norte de Inglaterra, donde él encontró o ambiente intelectual, pero también el ambiente financiero de los industriales que impulsaran este desenvolvimiento. Próxima. Ahora nos ficamos hipotéticamente en una nueva revolución, que es pasando a fase de alta información. Aquí tenemos una tableta con informe también de Mesopotamia, inventado de imprensa. A derecha tiene un mapa que representa las conexiones, esta realidad virtual que es se parece a otras redes, como el propio cerebro humano, o a las redes de galaxias, tiene una topografía similar, y este sería una representación del mundo de Internet que estamos creando, que es un instrumento mágico, fantástico, pero también da lugar a muchos problemas de comunicación, como hablaré ahora. Próxima, si faz favor. Entonces, tenemos una crisis ambiental y social que incluye global, que incluye la emergencia climática, incluye polución a niveles locales, regionales y globales, de gases líquidos y sólidos, contaminación por compuestos orgánicos persistentes, agricultura intensiva, urbanización, invasión de hábitat, tráfico de especies, doenças emergentes,
como la pandemia o como la última alarma de Naciones Unidas sobre el virus de la viruela, que no se quiere llamar do macaco, se llama de VPOX, creo que la llama la Organización Mundial, Fabio me confirma. Doenças emergentes de plantas y animales, domésticos selvagens, un concepto de salud global humana ecosistémica, la crisis de biodiversidad, la famosa sexta gran extinción. Próxima. Y en términos sociales, los derechos humanos están reconocidos, pero no están cumplidos. Tenemos desigualdad, injusticia social, tenemos pobreza, crimen, violencia, guerras, genocidios, vamos a llamarlo por su auténtico nombre, crisis demográfica, transición demográfica en los países desenvolvidos, crecimiento poblacional, particularmente en África. Esperamos un aumento de población de 3 billones de personas en este século. Esto da para ver si esto va a ser un problema, como se está oyendo en estas percepciones racistas y xenófobas en los partidos políticos ultraderecha en Europa, en otros lugares, o va a ser una oportunidad y vamos a compartir y a convivir juntos. Tenemos el desafío de la inmigración, la pobreza, la violencia, los refugiados ambientales que no están reconocidos en los términos internacionales de derechos de refugiados. Tenemos democracias en peligro, tenemos crisis económicas. Próxima. Entonces, bueno, ¿cuál es mi sentimiento? ¿Cuál es mi feeling? Como cientista, como profesor, como pai, mi sentimiento es preocupante. Mas eu non posso ficar lá, non posso traballar con iso, non posso traballar con a depresión, con o nihilismo, con a desesperación. Teño que encontrar, aínda que non teña unha bola mágica e que non coñeza o futuro, por supuesto, tengo que encontrar, a partir de un diagnóstico que pode ser negativo de realidade ambiental e social, tengo que encontrar ferramentas, tengo que encontrar instrumentos, tengo que encontrar iniciativas positivas. Temos que facer alguma cosa, non é? Próxima. Então, o primeiro problema, o primer paso para enfrentar un problema é recoñecer que ele existe. Por eso tirei esa imagen de sabiduría oriental, do Buda. Eso se sabe desde milenios na historia da humanidade. Para enfrentar un problema, temos que recoñecer que o problema existe. Entonces, tenemos ahora unos fenómenos de negacionismo, de negación do clima, da crisis do clima, de negación demográfica, esta crisis de los refugiados, de los inmigrantes, que se rejeita desde xenofobia y desde la extrema derecha en muchas partes del mundo. Tenemos un problema de negación democrática, particularmente este mundo de Internet. Yo falaba antes de esta combinación de Elon Musk y de Donald Trump, también representada en otros países por o propio, vou falar, no quiero ofender a ninguém, pero estoy falando no en términos ideológicos, estoy falando como cientista. Y como cientista tengo que decir que la negación del clima, la negación de crisis climática, la negación demográfica y la negación democrática son erros científicos. Son erros, son perigosas, son muy rejeitables. Tenemos que lutar contra esto. Estoy falando como cientista. Eu teño miña propia ideología e respeto as ideologías e as opiniones políticas da gente, no hai problema con eso, pero estou falando que como cientista, persoas como, no persoas, programas de goberno, influencias, como a que tive Bolsonaro no Brasil, vou falar moito directo para vocês, como la que pode ter, la que teve e pode ter outra vez Donald Trump nos Estados Unidos, como la que tem este personaje tan perigoso como es Elon Musk, como la que tem Milei en Argentina. Todas estas posiciones, ainda que você respete su posición ideológica, política, completamente. Mas como cientista tengo que decir que esto es muy peligroso para la humanidad. Como cientista, e acho como académico, como profesor, es parte de meu traballo testemunhar que estas posiciones
son muito negativas. Temos que combatir como profesores, como cientistas e ainda como ciudadanos. Próxima. Esta caricatura es muy intrigante para mí. Vocês pueden entender, está en inglés. Vocês hacen la línea de las mentiras convenientes. Élate un monte de gente. Oye cómo está la línea de las verdades inconfortables. No ten clientela, no ten ninguém lá. Isto para mí es un desafío. Eu sou zoólogo, mas especialicé, dou aulas de ecología humana. Tenho una orientación mucho para estudiar o animal más bizarro, más os tigres, como na imagen, son animales muito bonitos, mas eu achei fascinante estudiar o primata humano. Então, como antropólogo, como zoólogo, eu não tenho uma solução para esta pergunta. Porque si un cazador-recolector va por la floresta y se encuentra un tigre y escoge o ignorar, de pensar, no, o tigre no existe, él morre. Entonces, desde el comienzo de la evolución humana, ignorar la realidad es perigoso. Entonces, yo no entiendo, es un desafío para mí, y quería compartir con vocês miña perplexidade. Quería compartir con vosotros miña perplexidad, me disculpen. No sé por qué a gente quiere ignorar la realidad. Porque es más cómodo si você tiene una doença, va ao médico, el diagnóstico es cáncer, você acredita que da para ignorar eso y pensar que tiene una febreciña, que tiene una, como Bolsonaro falaba, do virus do COVID. Adianta esto. Falo como cientista. Recuerdo esto otra vez. No adianta ignorar la realidad. Entonces, ¿por qué a gente tem esta línea, todas estas posiciones anticientíficas de fake news, de conspiración, de posiciones ultradireitas que rejeitan la realidad? ¿Por qué ten tanto suceso? Esa es mi perplexidad que quería compartir con vosotros. Próxima. Esto en términos de ecología humana forma parte de un concepto muy importante que llamamos de desajuste evolutivo, que es esta, yo lo simplifico para mis estudiantes aquí a la izquierda, estos son doces, simplifico con el azúcar. Los seres humanos tenemos un mecanismo de atrasado por el azúcar que es adaptativo, ainda las redes neuronales que movimentan este atrasado son muy parecidas a las que movimentan atrasado por las drogas como la cocaína. ¿Por qué es esto? Porque en el nicho ecológico original de los seres humanos había muy poco azúcar. Entonces, si você encuentra una fruta doce, da para comer, tiene energía. Él está ainda falando para você, está diciendo me coma. Si ella es amarga, está diciendo tengo veneno, no me coma. Mas si ela é doce, está diciendo me coma e transporte minhas sementes. Entonces, los seres humanos ficamos programados para comer azúcar. Mas no, los seres humanos no somos bellaflores. Los seres humanos no tenemos una anatomía ni una fisiología que permita a nos... oigan, qué engrasado. Esta tarde estuve en una dentista fantástica aquí en Chapada. Es parte de mi experiencia. Entonces, ¿por qué estuve en una dentista? Porque los esquimales y los bosquimanos en África no escobaban los dentes, porque no se exponían a hidratos de carbono refinados. Entonces, esto es el desajuste evolutivo. Los seres humanos ficamos atraídos por cosas que a corto plazo, como el azúcar, como el tabaco, como el consumo, estamos adiccionados al consumo, estamos adictos al consumismo. Entonces, a corto plazo todo esto es muy atractivo, fica legal, mas a longo plazo crea problemas, que pueden ser problemas de salud pessoal, o pueden ser problemas sociales. Nos adiccionado al consumo
es la que crea la crisis ambiental global, es la que crea el cambio global. Todas nuestras actividades tecnometabólicas precisamos cubrir nuestras necesidades. Más una cosa que introduzco para discusión. ¿Cuál es la necesidad básica de los humanos? La necesidad básica de los humanos es tener comida, tener una casa. Los derechos humanos que se reconocen, mas no se cumplen, incluyen el derecho a salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo. Se reconocen para las Naciones Unidas desde el año 1948, no se complementan, aparte de la libertad o la vida. No se respeta el derecho a la vida en muchas partes del mundo. Entonces, ¿cuáles son las necesidades? ¿Necesidades son necesidades básicas de los seres humanos? ¿O es necesario tener un jato privado? ¿O es necesario ser un influencer, tener todos los brinquedos de la tecnología? ¿Cuál es el concepto de necesidad humana? Un sociólogo estadounidense ya faló en los años 70 de que si comparamos el metabolismo de los humanos, todos los animales, los ecólogos sabemos que todos los seres tenemos dos tipos de metabolismo. Biometabolismo, que es lo que ingerimos en términos de fotosíntesis, de acceso a alimentos, de energía, y un tecnometabolismo que ainda ten los pájaros, por ejemplo, los pájaros los cóndores que planean, ellos utilizan corrientes térmicas que no son biometabólicas, no es energía que les comen, utilizan energía do ambiente. No somos o animal que más explota el exometabolismo, que se convierte para la sociedad en un tecnometabolismo, en términos de combustibles fósiles. Entonces, este sociólogo ya calculó que un ser humano básico, digamos en Bangladesh en los años 70, consumía el equivalente energético como biometabolismo como un golfiño. Un golfiño, bueno, de tamaño pequeño, medio. Pero el estadounidense promedio en los años 70, imaginan ahora, consumía el equivalente energético de una baleia. Mas él no comía, ainda que haya un problema de obesidad muy fuerte, él no comía todo eso. Mas lo conseguía pelo tecnometabolismo. Pelo energía eléctrica, pelo transporte, pelo agricultura, todas las actividades tecnometabólicas generan unos impactos y particularmente generan estos gases de efecto estufa y tenemos el cambio climático. Próxima. Voy a concluir porque mi propósito, como decía al comienzo, no es falar dar una palestra académica tradicional, muy certiña, con todas sus soluciones. No tengo. Mi propósito es crear un ambiente de conversa, de discusión, o que llamo de mini workshop, aquí en los minutos siguientes. Estuve falando como media hora, eso que eso es razonable, para introducir el tema y para crear un ambiente para trabajar juntos. Entonces, los problemas son globales, y no los vamos a resolver aquí, esta noche, de jeito nenhum. Mas nos tenemos que actuar en nuestros entornos personales, a medida de nuestras posibilidades. Como profesores, como pesquisadores, como comunicadores. Fabio trabaja mucho en comunicación, en artículos de prensa, en la radio. Ya tuvimos algunas entrevistas aquí. Mañana tenemos otra, un nivel local en la región, una emisora de radio que tiene una audiencia potencial de 600.000 personas. Eso que es un trabajo muy importante. Estoy muy orgulloso de acompañar él en este trabajo. Entonces, a medida de nuestras posibilidades, de nuestro ecosistema pessoal, tenemos que intervenir en esta realidad global. O, por supuesto, cara, Elon Musk tiene un impacto global. Él o tem. Un impacto global ruin, destructivo, terrible. Mas nos ficamos con mucha menos influencia. Mas dentro de nuestra influencia, tenemos que actuar, tenemos que agir. Entonces, en el contexto del medio ambiente de Brasil y de la ecología urbana, hay dos ejemplos de pesquisas científicas con participación comunitaria y aplicaciones educacionales que estamos trabajando en ellas. El profesor Fabio puede intervenir y hablar más de ellas, que ven de una parcería que estamos tratando de crear, como él le falaba al comienzo, entre la UFR, Pumas, que es una asociación que él está impulsando, está liderando
para trabalhar em ciência cidadana aquí en esta región, y se llama de Pumas, Personas Unidas por el Medio Ambiente y la Sociedad. Es un bonito acrónimo porque él certificar la presencia de las onzas pardas, que no se sabía que existían en esta región, con cámaras TRAP, y también con el apoyo, la parcería de mi universidad. Entonces, hay dos proyectos muy interesantes, entre otros, como son la urbanización de patios privados y jardines públicos, la ciencia ciudadana avaliación, disculpen, da biodiversidad, y esto no es ciencia pequeña. Estas contribuciones ya fueron publicadas en Science, él editó un libro que es un libro fundacional, de la ecología urbana los trópicos, va a ser publicado por la Springer Nature. Es decir, es ciencia internacional, pero conecta con el ámbito local, con la actuación de ONGs, de asociaciones, de ámbitos educativos como escuelas, universidades. Esta parcería es la que acho que es interesante para trabajar. Entonces, esa es mi provocación para vocês. Acho que tenemos minutos. Insisto que no es el formato convencional de hacer preguntas como si yo tuviera respuestas, no las tengo, más de contribuciones de la gente, de crear un mini workshop de trabajo conjunto. Muy obrigado. Excelente, professor Juan, pela apresentação. Então, nós podemos passar agora para a etapa das discussões, né? As perguntas, as observações aí da apresentação, né? Eu acho que a fala do professor vai na direção que nós aqui em Mato Grosso, né, sentimos muito aqui na nossa universidade, aqui no nosso entorno geográfico. Agora a gente está passando por um problema grave aí de queimadas, né? E toda a implicação aí de que certas atividades produtivas, aí como foi falado aí da agricultura tecnificada, gera, né, em termos de externalidades negativas e também de certa forma de uma forma, né, de induzir a sociedade a certa forma de pensar que não é de acordo com o que a ciência demonstra, né? Que isso tem interesses econômicos muito fortes já estabelecidos. Isso aí gera todo um arcabouço político, né, que vai nessa direção aí do agronegócio e de certas práticas que não são sustentáveis, né? Mas o caminho é sempre a gente tentar, mesmo que remando contra a maré, fazendo a nossa parte aí como pesquisadores, como educadores, de tentar pelo menos apresentar essas informações e atuar aí de forma a que as pessoas tenham um senso crítico, né, e percebam essas mudanças são bastante claras, né? Há 20 anos atrás, 15 anos atrás, já se falava desse processo de mudança climática, mas não havia assim essa observação, como o professor colocou aí, clara, né, dos impactos bem observáveis na vida prática das pessoas, né? Isso aí, de certa forma, gera assim uma esperança de um engajamento maior da sociedade contra esse processo, né? Bom, eu vou abrir aqui para quem quiser participar. A gente pode iniciar as discussões. Quem quiser fazer alguma observação, professor Domingos, a palavra está com o senhor. Eu gostaria Boa noite, de obrigado, colocar na Luiz. Sim, pois não? Não, só dizendo que eu gostaria de me colocar na fila também. Eu não sei se vai ter uma fila aí, por favor. Boa noite. É só levantar a mãozinha ali, Felipe. Felipe me orientando. Trabalho com agroflorestas. Perfeito. Boa noite, professor Juan Pedro, boa noite, Fábio, professor Luiz, boa noite a todos. Fantástica apresentação, professor Juan, realmente muito instigante, muito necessária para o período que vivemos.
Realmente o assunto é extenso, e como o professor Luiz bem colocou, as suas palavras vêm de encontro certeiro em cima do que nós precisamos ouvir e refletir nas questões relacionadas às dinâmicas ambientais aqui no nosso estado de Mato Grosso e também na questão da educação. E eu faço uma observação / pergunta, talvez o senhor possa nos ajudar para um problema emergente que nós estamos observando. Quando o senhor cita os negacionismos que nós temos hoje no mundo, existe um negacionismo emergente que está ocorrendo no Brasil. A gente não sabe exatamente qual a causa disso, mas o negacionismo não só da ciência, mas da própria educação. O número de desistências dos estudantes dos cursos de nível superior tem crescido. Aqui no estado de Mato Grosso é uma epidemia de desistências. Por qualquer motivo, o estudante desiste. A gente sabe que existem dificuldades sociais grandes, como sempre existiu, mas algumas causas de desistência elas não são nem necessariamente mapeadas, e algumas questões relacionadas à continuidade dos estudos, por exemplo, pós-graduação, mestrado, a dedicação que alguns estudantes e a motivação de alguns estudantes em fazer pós-graduação, ela tem sido dizimada ano após ano, né? Então, a gente acredita que seja interessante a gente, sempre que puder, comentar com os estudantes a importância deles estarem aqui, né, no nosso programa de pós-graduação, ou no ensino superior, ou se aperfeiçoando, ou incentivando algum familiar. Porque se hoje nós temos um processo de negacionismo da ciência, ainda temos cientistas. No futuro, né, se continuarmos como estamos avançando, nem cientistas teremos, né? Porque nós estamos vivendo um momento de realmente de evasão dos bancos escolares, né? Então eu gostaria, se possível, né, o senhor comentasse algo com relação a isso, para que a gente possa colocar para os estudantes a importância do empenho nos estudos, de estudar, não necessariamente para ganhar dinheiro, mas como isso é importante para a sociedade como um todo. Obrigado. Pode responder. Domingos, muito obrigado. Eu achei muito estimulante sua intervenção. Na verdade, eu fico muito preocupado pela educação. Você falou do negacionismo da educação e negacionismo da ciência, mas ainda isso é pessoal, mas eu acho que a educação em todos os níveis, na Espanha, que é um caso que conheço melhor pelos meus filhos, pelo meu trabalho na universidade, eu acho que a universidade não evoluiu, não está evoluindo assim tão rápido como a sociedade precisa. Na sociedade da informação, imagina, agora, nos antigos tempos, quando eu fazia a minha tese doutoral, a gente tinha que consultar bibliografia em papel, bibliotecas e tudo isso. Agora você pode ficar no meio do Amazonas e estar conectado pelo internet com praticamente todo o conhecimento da história da humanidade. Então, isso fica muito engraçado porque na Espanha se prohíbe os teléfonos celulares nas aulas, porque pensamos que os estudiantes vão ficar fazendo fofocas, falando pelo Facebook, pelo WhatsApp e tudo isso. Mas é um instrumento tão importante de acesso, de interrelação, de criação de redes, de conexões entre a gente, e acho que a universidade, em pesquisa, a universidade, as instituições científicas têm problemas. Há máfias de publicação no mundo, vamos a falar com seu nome certo, não está tudo claro, mas seguimos pensando que a ciência é a atividade humana correctiva
Es o modo de conocimiento del mundo, a otros modos de conocimiento del mundo, artístico, místico, no sé, hay otras formas de conocer el mundo, mas a ciencia es la única actividad correctiva que a humanidad creyó, es la que me permite a mí voar de volta a Guarulhos, de Guarulhos para España, con muy poco riesgo, como aconteceu por desgracia estos días, de tener un accidente. Si yo quisiera voar en carpeta, se llama en tapete mágico a España, no daría certo. Isto así de básico. Mas eu acho, no quiero me extender porque quiero, sus opiniones son fundamentais en este método participativo de mini workshop que estoy tratando de establecer. No quiero monopolizar la palabra, mas fico muito preocupado por la adaptación da universidade a la sociedade da informação. Ótimo, professor. O Felipe, por favor, pode falar. Boa noite, pessoal. Eu queria agradecer aí ao professor Juan, ao professor Fábio, professor Luiz aí pelo webinar. Meu nome é Felipe, eu sou engenheiro florestal e estou recém-ingressando no PPGTA aí, sob a orientação do professor Fábio aí, tive essa honra aí de estar ingressando agora no PPGTA. E eu estava conversando com um amigo essa semana agora, e eu achei curioso uma informação que ele me passou. Ele trabalha na Bom Futuro, ele trabalha no alto escalão da Bom Futuro, e ele falou que esse ano ainda, a Bom Futuro ela vai ultrapassar a renda dela nas PCHs, que são nas pequenas centrais hidrelétricas. Ou seja, eles são os maiores produtores de algodão do mundo, né? O Mato Grosso é o maior produtor de algodão do mundo. Ele falou que esse ano eles já ultrapassaram 4 bilhões de receita no algodão, e esse ano ainda eles estão hoje com 12 usinas hidrelétricas operando, e tem mais 5 construindo. Eles vão totalizar 17 usinas hidrelétricas aqui no Mato Grosso. Né, eu achei uma formação muito curiosa, porque daí eu me lembrei das minhas aulas de hidrologia e o tanto de impacto que pode causar uma PCH, né? Aí, enquanto a gente estava conversando aqui, eu estava pesquisando os números, só para a gente ter uma ideia aqui, eu lembrei lá uma pesquisa que é uma informação da Agência Brasil, que eles pesquisaram que, em média, numa usina hidrelétrica, né, numa represa, evapora de água de 20 a 30 litros de água por segundo. E eu também trabalhei na Sinop Energia. A Sinop Energia ela tem 300 quilômetros quadrados de área represada. Vezes 25, dá 7.500 litros por segundo, a média de água evaporada numa represa de hidrelétrica. Olha esse número, 7.500 litros por segundo, só na Sinop Energia, que tem 300 quilômetros quadrados de área de represa, né? Área represada. E aí eu fiquei pensando também, é um impacto que a gente pouco fala, né, das PCHs, que tá tendo, isso é tudo no Mato Grosso, tá? Essas 17 são todas no Mato Grosso, podem pesquisar aí, eu fui pesquisando aqui também para ver as informações que ele tinha me passado. Então, também eu acho que é algo muito pertinente e que pouco, na minha opinião, pouco se fala. Talvez eu estou um pouco atrasado aí, mas eu lembro que lá a PCH de Sinop mesmo foi uma tragédia, né? Eles tiraram só, na época eles tiraram só 86 km quadrados, só que foi retirado de árvore, né? Os outros eles foi tudo inundado. Isso causou um impacto ambiental para os peixes enorme, né? Porque depois essa matéria orgânica, ela tira o oxigênio da água, enfim. Eu lembro que os impactos eram grandes. E olha só, e a Bom Futuro, que é hoje a nosso maior produtor, um dos maiores produtores de algodão, soja e milho do nosso estado, a receita dele está para ultrapassar esse ano em recurso energético. É outro impacto também que está vindo com tudo. Era só essa curiosidade mesmo. Muito obrigado. Oye, como posso falar? Pode falar. Oye, Felipe, muito breve. Oye, que se considera la produção hidroeléctrica como energia renovável. E ainda se está tratando de considerar a produção, você sabe, todo este jeito de hidrogênio verde, toda esta historia, y se está tratando de considerar a energía nuclear como energía no tan ruin, porque ela no produce
dióxido de carbono. Mas olha os impactos desta exploração intensiva que você fala ou a considerações que eles podem defender estas centrales hidroeléctricas tão impactantes, como você falou, como energias sustentáveis, como energias renováveis. Outra coisa também, professor, essa média de 7.500 litros por segundo é como se fosse a média nacional. No Mato Grosso, o sol é quente umas 10 vezes mais aí. Pode acelerar ainda essa média ainda, que aqui no Mato Grosso, essa pesquisa é feita no Brasil inteiro, que chegou nesse número de, em média, 25 litros por segundo por quilômetro quadrado, né? No Mato Grosso, eu tenho certeza que ele puxou essa média para cima ainda. Ótimo, Felipe. Então, passando aí a palavra para o De Leon. Por favor, aí, De Leon, pode falar. Boa noite. Boa noite. Boa Ele noite, foi me pode orientando. falar. Está meio baixo, mas Então, por isso, eu queria fazer um teste antes. Eu peço desculpas aqui, eu acabei esquecendo o meu tá bom microfone. agora tá bom. Eu queria saber se vocês estão ouvindo bem para fazer a pergunta. Sim, tudo tá certo? bom, tá bom, Tá. tá ótimo. Bom, primeiramente, parabenizar o professor Juan Pedro, que já tive a oportunidade de conhecê-lo lá em Rondonópolis. Eu vou me apresentar aqui brevemente. Eu sou ex-acadêmico da UFR, né? Atualmente eu sou técnico em biologia aqui na UFMT de Sinop e sou professor da rede estadual também. Eu queria fazer uma breve contribuição e também um breve questionamento. E antes também dar boa noite e cumprimentar meus grandes amigos aqui, o professor José Adolfo, né? Faz tempo que eu não vejo o grande professor José Adolfo do Departamento de Geografia, e também mandar um forte abraço aqui para o meu grande amigo Fábio Angioleto, que foi meu orientador no programa de mestrado também aí da UFR agora. Então, assim, duas coisas, né? Eu sou professor, como eu disse, né? E sou biólogo aqui da UFMT. Eu me deparo aqui com frequência com coisas bem pertinentes com um assunto aí sobre negacionismo. Toda a comunidade de Sinop, uma cidade intrinsecamente relacionada com o agronegócio brasileiro, tem vínculos com a universidade daqui. É curioso como, por exemplo, as pessoas procuram a UFMT de Sinop para resolver problemas do campo. Isso é uma coisa recorrente, né? E fantástico também, que é bom que a gente pode ajudar, de certa forma. Eu sou do Departamento de Ciências Agrárias e Ambientais aqui. Então, por um outro lado, na escola, eu já me vejo me deparo com outra realidade, que é os alunos, né, chegarem já com uma pré-formação decorrente também, pode-se dizer que da região, da matriz econômica que existe aqui na nossa região, né, região norte do estado do Mato Grosso, replicando algumas inverdades, né, que são bastante conhecidas, principalmente na questão de mudanças climáticas. Então, eu sou professor lá e me deparo com um questionamento sobre se é verdade ou não mudanças climáticas, porque dentro da família deles ou nas proximidades, no trabalho, isso é taxado como uma baita mentira. Então, direto da fonte, tá? Eu digo. E, bom, aí a pergunta agora, professor. Aqui está intrinsecamente relacionado, como eu disse, né? Essas inverdades, negacionismo, mas com a extrema-direita brasileira. Isso, para a gente que é brasileiro aqui, está bem claro. Eu queria saber do senhor como que é essa questão do negacionismo, da origem dele na Europa. Lhe parece algo parecido com o que a gente sofre aqui no Brasil e nos Estados Unidos? Ou na Europa é diferente? É só isso. De León, excelente pregunta
não me quero nem posso me estender, mas eu acho que a melhor descrição é que há uma internacional negacionista. Há uma internacional negacionista que se formó explícitamente por acuerdos entre personas y partidos políticos de ultradereita. En Europa, vocês já assistiram las eleições na França recentemente, donde se jugaba o governo, no o presidente, mas o governo del primeiro-ministro con la ultradereita. En España tenemos ultradereita negacionista. Una das cosas máis perigosas es que o discurso da ultradereita demagógico tem tanto suceso con a gente de achar, por exemplo, o discurso anti-inmigração. A gente acha nos Estados Unidos, en Europa, acha tan fácil encontrar a culpa de sus problemas para o inmigrante, que es criminoso, que va a traer enfermedades, que va a traer pobreza, que va a pegar el traballo da gente. En España, o Banco de España, que es una institución no izquierdista, ellos calcularon que vamos a precisar 25 millones de inmigrantes de aquí ao ano 2050 só para pagar nossas aposentadorias. Porque a população española non se reproduce. Temos a transição demográfica, tenemos uno dos índices de natalidade máis baixos do mundo. Eu falo para meus estudiantes que é máis difícil reproducir a un español que a un oso panda. Es una piada un poco estúpida, mas esa é a situación. Então, científicamente, en términos de ciencias sociais, que non é así ciencia de foguetes, non é alta tecnología, mas dá para acreditar porque sabemos tamén cosas en términos de ciencias sociais. Científicamente es un erro la hipótesis la teoría conspirativa de la gran sustitución, de que estas gentes do sul, estos pretos inferiores, quieren sustituir a la raza blanca superior en los Estados Unidos, en Europa, la hipótesis del gran reemplazo, no sé cómo se llama en portugués. Sustitución. La hipótesis de la gran sustitución que predica, entre otros, Elon Musk. Él acredita en esa bagunza. Entonces, eso es científicamente errado, aparte de moralmente, éticamente y socialmente insustentable. Vamos a precisar movimentación de gente en el mundo. ¿Cómo se va a hacer? De forma lo más racional posible. Mas estos movimientos que usted faló de León tienen un alcance internacional. Eles fican compartilhando cosas. Na Italia tem un governo de ultradereita. Na Alemanha eles subiram muito. Na Espanha, a direita tradicional compra o discurso negacionista de la ultradereita porque tem suceso con os votantes. A gente escolle esa ignorancia. Tem un suceso enorme. Entonces, es un proceso internacional, da para como educadores, pesquisadores, como cientistas. Ainda sua ideología. Vocês podem adivinar facilmente que minha ideologia pessoal é de esquerda, mas isso não é o jeito. Essa é minha teima, é a minha história, é privado, é pessoal. Mas como educador e como cientista, tengo a obligación de transmitir y de compartir con la gente este mensaje. Si no reaccionamos a los negacionismos, la humanidad en las próximas décadas va a ficar en un gran peligro. Porque en el proceso de la cumbre de París, o proceso de cambio climático, del acuerdo de París, no estamos haciendo lo suficiente. Eso sabe la comunidad científica. Entonces, si no hacemos lo suficiente en términos de comunidade científica, ainda temos o perigo de que o próximo presidente de Estados Unidos negue o cambio climático e salga outra vez como já fez do Acordo de París. O Acordo de París é insuficiente, com claridade, mas é o único instrumento que temos para avançar. Ainda que tenha cumbres em países produtores de petróleo, como já sucedeu na última COP, não é? Então,
es ainda más perigoso que o presidente da principal potencia do mundo negue o problema. Esto ya es suicida, es realmente suicida. No en términos ya políticos, en términos de racionalidad, de ciencia. Me perdonen porque es un tema tan personal y que vivo tan intensamente que no quiero falar tanto, pero como que no posso me controlar muito. Muito obrigado. Perfeito, obrigado, professor. Obrigado, professor. A Yolanda tem a palavra, ela é pós-doc aqui no nosso programa, supervisionada aí pelo professor José Adolfo. Pode falar, Yolanda. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Gostaria de, primeiro, parabenizar pela explanação, ela foi enriquecedora, né? Como o professor Luiz falou, atualmente eu estou como aluna de pós-doc aqui da UFR, e eu comecei a trabalhar a questão dos serviços ecossistêmicos. Os serviços ecossistêmicos que são fornecidos pelos agricultores familiares, né? Em contraponto a essa grande agricultura capitalista que a gente tem fortemente dominando aqui o estado do Mato Grosso. E aí a minha proposta seria, então, fazer um estudo nos 3 biomas que se encontram aqui no nosso estado, o Pantanal, a Amazônia e o Cerrado, que, por sinal, são hoje biomas extremamente devastados, né? O Pantanal, a gente percebe um aumento, principalmente de 2019 para cá, com queimadas devastadoras e a Amazônia aumentando o número de desmatamento. O Cerrado hoje já é considerado o hotspot mais ameaçado do mundo. Então, a minha proposta seria fazer esse estudo, né, desses serviços ecossistêmicos que os pequenos agricultores, os agricultores familiares, que utilizam práticas agroecológicas, eles conseguem fornecer serviços de regulação, principalmente na questão das mudanças climáticas, serviços de suporte na produção de alimentos saudáveis. E fazendo essa primeira leitura, eu me deparei com um problema, que inclusive é uma questão que eu quero levantar. A primeira parte, eu fiz uma pesquisa relacionada à questão de como o Estado brasileiro trata, né, a produção desses serviços ecossistêmicos, e me deparei com uma situação bem catastrófica, na verdade. Principalmente, há alguns anos atrás, quando a gente teve a eminência, né, de um governo de extrema-direita, em que a gente tinha como lema passar a boiada, né, na Amazônia, em todos os biomas que a gente tem. A gente teve um aumento muito grande de problemas por conta disso. Agora, nessa nova jornada, de 2022, 2023 para cá, até por conta dessa emergência, né, que o Brasil agora ele está em foco, está em evidência no mundo por conta desses problemas relacionados ao meio ambiente, até com a Agenda 2030 da ONU, o Brasil ele tem objetivos a cumprir. E eu percebi que a questão das políticas públicas do nosso país, voltadas, né, a essa questão ambiental, a essa questão dos serviços ecossistêmicos, ainda são mínimas, praticamente inexistentes. Estão surgindo, a partir de agora, uma ou outra política pública relacionada a isso. E a gente sabe que as políticas públicas, elas são um grande avanço para que se tomem medidas para tentar mitigar esses problemas. E aqui no Brasil a gente não tem isso. A questão das políticas públicas, ela é mínima. E aí eu queria perguntar como isso funciona, essa questão ambiental, de produção de políticas públicas, aí na Europa, principalmente na Espanha, se isso é visto, se isso é colocado pelos governos, se isso vai sendo alterado de governo para governo, é uma política de Estado, é uma política de governo, como que funcionam essas políticas públicas ambientais, na sua visão, na Europa em geral, ou especificamente na Espanha? Muito obrigado, Yolanda.
É uma muito boa pergunta. Não vamos a ter tempo para discutir como mereceria essa questão. Só vou comentar que o balanço de políticas, né, en Europa temos este contexto da União Europeia. A política ambiental se faz fundamentalmente desde la Unión Europea, no desde una cosa burocrática, un escritorio burocrático en Bruselas, mas se faz por acuerdo entre los países y por debate entre los países. Entonces, eles tuvieran, para hacer un balance sería muy complicado, eles tuvieran muchos avances, muchos terrenos de conservación de la biodiversidad, de conservación de hábitats, de lucha contra la poluição, muchos terrenos. Mas recientemente hubo, tengo que compartir con vosotros un retroceso importante, porque eu aquí en Rio Grande do Sul, en Mato Grosso, eu entendo es un problema que no coñezo profesionalmente, mas asisto ao problema, es un problema muy importante, ten dos problemas de agricultura intensiva muy importantes que son o desmatamento e os agrotóxicos. Son dois problemas, tendrán seguramente más, mas eu identifico con moita claridade eso. Tengo que compartir con vosotros que recientemente la Comisión Europea, que es la que tiene autoridad de los gobiernos para orientar las políticas de la Unión Europea en temas ambientales, ellos desenvolveran una estrategia agroambiental que incorporaba la limitación de los agrotóxicos y otras medidas ambientales, como dejar terrenos baldíos sin cultivar, fomentar la biodiversidad. Es un conjunto de políticas agroambientales. Tengo que compartir con vosotros, esto es triste, que en los últimos meses los agricultores y los lobbies de la agricultura y de la agroindustria, del agronegocio, se movimentaran mucho. Ellos tienen esta capacidad de ponen, acho que en Brasil es lo mismo, ellos ponen los tractores en el centro de las ciudades. Y ainda los ciudadanos aplauden el jeito, porque eles fican nojentos con el gobierno central, que es un gobierno social, el gobierno que tenemos ahora en España, que está haciendo cosas boas, está dando moito bom, mas ele é muito criticado. Então, eles têm essa capacidade de influenciar a sociedade. E que ocorreu? Como foran las elecciones europeas y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que es una persona pues, muy polémica, porque le ha actuaciones con la guerra de Ucrania, tiene posiciones con la guerra en Palestina, tiene posiciones ambientales, tiene posiciones energéticas. Imagina, la persona es ejecutiva, es la alemana, conservadora, es la persona ejecutiva de toda la Unión Europea. Él debe que retroceder ante el apresado de los agricultores, los lobbies de agronegocio de los agricultores, y limitar el programa agroambiental de la Unión Europea. Esto aconteceu faz 3 o 4 meses. E ainda que muchas políticas ambientales en la Unión Europea sean... A Unión Europea no sé si es el mejor del mundo, no es un paraíso, mas es de lo menos malo en términos de libertades, de nivel de vida y de políticas ainda ambientales que hay en el mundo. No da para comparar con Estados Unidos, ni con Rusia, ni con China, no estoy haciendo aquí chauvinismo europeo, estoy hablando eso honestamente. Mas esto fue un retroceso muy triste. Entonces, oye, ¿cuál es la potencia, la capacidad de los lobbies políticos de ultraderecha, mas también comerciales, de los intereses empresariales, de los intereses financieros, los medios de comunicación globales, tienen una capacidad enorme. Entonces, muchas veces fica deprimente, mas nada para se deprimir, como falaba, tienen que hacer cosas, como você está haciendo con su programa de servicios ambientales, que es una iniciativa que você puede hacer muy interesante, con certeza. Muito obrigada, professor.
Obrigado. Nós já estamos aqui com 20 horas e 10, né? Para não termos já o horário finalizado. Gostaria de agradecer aí o professor Juan pela parceria aqui conosco, a realização do seminário. O professor Fábio já falou que a gente tem a parceria aqui com ele como professor permanente aqui do programa. E mais para frente a gente vai com certeza esquematizar aí outras possibilidades aí de parcerias com o professor, né? E aqui com o nosso programa. Agradeço muito aí. Pela minha parte, foi fantástico compartilhar minhas ideias. Pode ser que alguns de vocês encontrem minhas ideias demasiado mirabolantes ou radicais, não sei, mas pode ser que me expresse veementemente, que fale demais, mas eu acho que eu sou pai, eu tenho que pensar, meus filhos são adolescentes. O Fábio tem uma filha maravilhosa de 6 anos. E nós temos que pensar nestas crianças. Então, como falei, a situação do mundo é muito perigosa, muito preocupante, mas as iniciativas locais que nós podemos fazer como pesquisadores, como professores, como cidadãos, são fundamentais. Essa é minha, como se chama em inglês, meu takeaway, minha conclusão. Isto é complexo, mas tem que agir. E muito obrigado por sua atenção, minha admiração, outra vez por a Academia Brasileira, ao menos por alguns esforços como os que vocês fazem na UFR. Eu fico muito contento e muito orgulhoso de poder compartilhar com vocês. Muito obrigado para todos os presentes, professor Fábio. Uma boa noite aí para todos. Um abraço. Muito obrigado, meus amigos. Eu só queria dizer que nunca a gente viveu um momento tão importante para a ciência. Nós precisamos de ciência no Brasil e que venham novos tempos onde assassinos como Jair Bolsonaro e como Nicolás Maduro paguem pelos seus crimes. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado. Ótimo.